A área conhecida como Terra Prometida seria mesmo dada por Deus a um povo escolhido. E haverá prova disso nas páginas do Velho Testamento. A Bíblia é um dos livros mais importantes jamais escritos. Seu conteúdo vem sendo estudado e discutido há muito tempo. Muitos historiadores afirmam que suas histórias são verdadeiras. Outros dizem que não passam de contos passados de geração a geração. Mas a Bíblia também conteria segredos, profecias e textos secretos. Deus prometeu aos israelitas uma terra onde jorraria leite e mel. Seria como um paraíso na terra. Mas a Terra Santa que conhecemos hoje está dividida entre religiões, e é frequentemente pega no meio de conflitos, cheia de cicatrizes deixadas por guerras santas. Alguns dizem que as respostas desses conflitos estão nas páginas da Bíblia, mais precisamente no Velho Testamento. Segundo o livro do Gênesis, Deus mandou uma enorme inundação para varrer todo o pecado e a corrupção do mundo antigo. Quando tudo passou, um mercador chamado Abrão foi convocado por Deus para começar um novo reino sobre a terra, a chamada Terra Prometida, onde ele e seus descendentes poderiam progredir e viver em paz e prosperidade. E Deus chamou Abraão e disse: "Deixe este país e vá para uma terra diferente como indicarei." E essa terra era a terra de Canaã, que se tornou a Terra Prometida. Hoje ela é chamada de Israel. Deus disse a Abrão que seus descendentes possuíram a terra entre o rio do Egito e o rio Eufrates. Isso equivale ao que hoje vem a ser a área de Israel, mais parte do Egito, mais parte da Jordânia e parte da Síria. O Monte do Templo em Jerusalém. Segundo a Bíblia, foi perto do topo dessa bela colina que Abraão e seus descendentes se instalaram. Mas Deus continuou a testar a fé de seus seguidores, pedindo até mesmo o impensável. Estudiosos da Bíblia acreditam que esse seja o lugar em que o livro do Gênesis se refere como Monte Moriá, onde Abrão recebeu ordens de matar seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Segundo o texto, foi aqui que Abrão amarrou as mãos e pés de seu filho e o colocou no local do sacrifício no alto da montanha. Mas quando Abrão levantou sua faca para matar Isaque, um anjo de Deus apareceu e o deteve. A história da fé absoluta de Abrão marca este lugar, também chamado o Monte do Templo, como o mais santo de todo o judaísmo. A Bíblia conta que uma seca forçou os israelitas descendentes de Abrão a procurar refúgio no fértil delta do Nilo no Egito. Ali, segundo o Velho Testamento, eles foram escravizados pelos faraós por 400 anos. No segundo livro da Bíblia, o Êxodo, Deus aparece para o profeta Moisés em uma sarça ardente no deserto e dá a instrução de libertar seu povo da escravidão e os conduza para a Terra Prometida. E Moisés aceita a missão. Ele se pôs em frente ao faraó e exigiu que deixasse seu povo ir embora, mas o faraó se recusou a deixar que fossem. Segundo a história, Moisés voltou ao faraó e lançou sobre o Egito uma série de 10 pragas mortais. Deus deu poder a Moisés de lançar as pragas contra os egípcios até que finalmente o faraó cedeu e deixou o povo ir. Isso mostrou que o povo de Israel era o escolhido de Deus e que, se fosse necessário, ele interviria de novo. Mas nos capítulos do Êxodo, a migração do Egito para a Terra Prometida não foi nada fácil. Durante a longa jornada, Deus deu a Moisés o poder de fazer milagres para conseguir comida, água e abrigo. Apesar de parecer que Deus os protegeu de todos os males, os israelitas duvidaram que tivessem forças para capturar o território dos cananeus. A história recontada no quarto livro da Bíblia, o livro dos Números, diz que Moisés mandou um grupo de batedores para avaliar a Terra Prometida. Ele mandou 12 espiões para ver como era a terra para depois se motivar a conquistá-la, mas o resultado foi que 10 dos 12 espiões disseram que era impossível tomar aquela terra. Que quem vivia ali eram pessoas muito ameaçadoras e perigosas e que não acreditavam que Deus pudesse dar aquela terra para eles. Por não acreditarem, Deus forçou os israelitas a vagar por 40 anos no deserto para testar a sua fé. Certa vez estavam sem água em situação desesperadora. Então Deus disse para Moisés para fazer surgir água de uma rocha. E Deus foi claro, ele deveria falar com a rocha. Mas Moisés fez isso batendo na rocha com seu cajado. Por esse ato de desobediência, Deus disse que Moisés não acreditou nele. Então Moisés não entraria na Terra Prometida. A única visão que ele teve foi do alto do Monte Nebo, de onde avistou as colinas da Nova Terra ao longe.
mas porque Deus daria uma punição tão severa para Moisés. Principalmente depois de Moisés servi-lo tão lealmente por tantas décadas. Foi porque Deus viu o erro dele como desobediência. Se for isso, que outros segredos do êxodo do Egito podem estar escondidos nas páginas da Bíblia Sagrada? E pode a moderna arqueologia lançar uma nova luz não só na história bíblica, mas no próprio anseio dos judeus pela terra prometida? Península do Sinai, Egito. Apesar das especulações sobre os caminhos percorridos pelos israelitas durante 40 anos pelo deserto terem sido amplamente discutidas pelos estudiosos, o livro do Êxodo indica que Moisés levou o povo pelo sul do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e foi para o leste, para o Monte Sinai. Mas apesar de arqueólogos e estudiosos da Bíblia escavarem e explorarem a área durante séculos, nenhuma evidência física do Êxodo foi encontrada. Com base nos números bíblicos de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, esperava-se encontrar acampamentos ou outros sinais do deslocamento. Em pesquisas feitas no Sinai há evidências nômades do ano 10.000 a.C., mas não há nada do tempo do Êxodo. Alguns estudiosos afirmam que a falta de evidências não confirma nem nega a validade dos textos do Êxodo, e que pode haver uma explicação simples para a falta de provas cabais.